site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, Micha, quase que eu ia me perdendo aqui, mas já voltei, voltei. Enquanto vocês estão ainda, eu tô voltando. Que a encarnação é assim, rapaz. Tá pensando o quê? Então, gente, já prepararam-se? Que é o mês de julho começou e daquele jeitinho que o nação cuscuzeira gosta, viu? Com aquele gostinho de quê? De cuscuz de verão. Mesmo com essa chuva, menino. Tô todo empacotado, se enchendo de café, de chocolate quente. Estamos aqui, permanecendo juntos e misturados para ficarmos neste cuscuz. Só o pipe, menino. Então, vamos lá. Aqui quem fala é Paloma Benício e vamos iniciar a harmonização do nosso cuscuz. Um ritual simples e prático para a gente começar mais uma quinta-feira daquele jeito, do jeitinho que o plano espiritual gosta. Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel para fazer aquela prece inicial, ó. Só o pipe, menino. Ande, Isabel, você está entre nós. Bata 2 vezes para sim, uma para não. Estamos aqui, Paloma. Boa noite, caros irmãos. Lembrando que a gente vai fazer a prece não de uma forma ritualística. A gente vai fazer a prece para se harmonizar, para a gente poder sintonizar com um plano maior. E assim a gente prosseguir com o coração cheio dessa luz que cai do alto, nessa noite tão boa de hoje, a qual estamos aqui reunidos. Então, vamos elevar o nosso pensamento para o Mestre querido, num sentimento uno de agradecimento. Obrigada, Jesus, pela quinta-feira que chegou, que possamos, reunidos em Teu nome, poder aqui transmitir através dessas abençoadas ondas do rádio, a tua mensagem benfazeja. Envolve a todos nós que estamos pensando no bem e fazendo o bem. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir como semeadores, como divulgadores da tua mensagem. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, gente. Só uma retificação. O ritual é tal e qual você quando pega sua tortuguita e come por partes. Então, por partes a gente continua para fazer o quê? A nossa musiquinha para dar aquela harmonizada no cuscuz. Alô, alô, reizinho das picape. Solta o som, rapaz. Faz o David Guetta chorar. Web Rádio A nação cuscuzeira precisa saber dessa boa notícia. Adoro! Dia 9 de julho, teremos a nossa festa julina no Centro Espírita Lar dos Humildes. Não se esqueçam, por favor, mais informações sobre ingresso. Bem louco! @Centro Espírita Lar dos Humildes, @Lar dos Humildes. Tá bom. Vocês irão entrar em contato para saber como fazer a retirada do ingresso. O quê? Não acredito. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, com bom forró pé de serra para você dançar como os dois periquitinhos apaixonados por seu crush, a sua crush, enfim. Olha que legal! E comer um bom pratinho, um bom espetinho e dançar aquele bom calango-tango bem espiritual. E leva seu anjo guardião, seu obsessor, que tá todo mundo... Não! Ele vai sim! É pra aplaudir de pé! É pra aplaudir de pé! Apoio Cultural. Web Rádio Paterno. Sua rádio espírita na internet. Quando a noite desce em mim, a doce agiganta, parece não ter fim. Eu te busco numa prece e sinto as tuas messes descerem sobre mim. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me fazem verdes pastos, o teu cajado me consola.
Eita, caros ouvintes encarnados e desencarnados, nossa quinta-feira tão esperada, tão amada e tão aguardada. Estamos aqui com mais um Cuscuz com Espiritismo. A todos os ouvintes, a toda a nação cuscuzeira, aqueles amantes de um bom cuscuz e de uma boa água fluidificada, cá estamos aqui. Preparem vossas cumbucas, seu galão de água de 5 litros para garantir aquela água fluidificada que hoje tem. Então, pessoal, vocês devem estar ansiosos e ansiosas para saber qual é o tema de hoje. Prepara até o teu obsessor para ouvir essa. Que hoje, o tema de hoje é o joio e o trigo, a parábola, a tão aguardada e escutada parábola do joio e do trigo, apresentados pelo maior intercâmbio estadual entre Ponte, Quixadá e Fortaleza, nossa querida Isabel, do Centro Espírita Humberto de Campos. Um beijo a todos desta terra tão linda, que há tanto tenho orgulho de minhas raízes quixadaenses, onde os ETs amam ir e fazem check-in a todo dia. O cedro que o diga, hein? E a galinha também. E a nossa querida Françoise Marie, nossa amada Françoise, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo a toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Inclusive, nosso querido Bittencourt Sampaio. Um beijo, Bibi! Então, elas irão apresentar hoje o tema tão bom que a gente irá, ficar de anteninhas ligadas. Galera, simbora! Fran, Isabel, sejam muito bem-vindas, muita paz e muita luz. Vamos começar, né, Fran? Sim, Raíssa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Mas é contigo, Isabel. A gente já fez vários spoilers, né? Nesse mês de julho, a gente vai adiantando que resolvemos conversar sobre esses temas que são instigantes, são as parábolas. E hoje a gente escolheu essa parábola, é do joio e do trigo, ou é do trigo e do joio? Hein, Paloma? Como é que a gente fala? Fica aí o questionamento. Às vezes eu digo, serve mesmo separar o joio do trigo ou o trigo do joio? É igual que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que foi o trigo primeiro, não foi não, Fran? Com certeza o trigo veio primeiro que o joio. Pronto, a gente escolheu essa parábola de hoje, mas antes da gente começar a ler a parábola, é bom que a gente compreenda o porquê do Cristo ter falado por parábolas. O próprio Jesus está lá em Mateus 13, 34, ele vai explicar por que ele falava em parábolas à multidão. Jesus, diz lá em Mateus, falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E dizia, profeta, logicamente, a gente sabe que é Isaías, né? Então, e dizia ele que, entre outros tantos profetas, e dizia ele que seria falado somente em parábolas. Para quê? Para que essa mensagem, ela se eternizasse. Tanto é que quando a gente pega uma parábola, de várias que temos aí, em nossas mãos, a gente pega uma parábola, a gente pode dela extrair várias perspectivas, vários olhares. É como se fosse um prisma, e a luz ela transpassa o prisma e vem aquela chuva de cores. Mas hoje a gente vai ler a do trigo e a do joio. Por que eu fiz essa modificação? Porque a gente se apega tanto com o que é ruim, o que é o mal, que é o joio, que a gente esquece de ressaltar, de destacar e de agradecer o bom que é o trigo. É o trigo semeado, é a boa semente que é semeada. Então, vamos falar que a gente vai ler hoje e o que foi semeado primeiro foi o trigo, né? Não é isso, Fran? Eu vou ler. Pode falar, Fran. Com certeza. Com certeza. E é interessante a gente observar e explicar para os nossos ouvintes o que é o joio, né? Uhum. A gente vai falar do trigo e do joio. O trigo a gente sabe que é aquele material que a gente usa para fazer o pão. Uhum. É aquela massa que a gente faz bolo. Tudo, acho que a maioria das coisas, panqueca, tudo se faz com trigo. Uhum.
né? E o joio é uma semente muito similar ao trigo, muito, parece muito um com o outro. Só que ele não tem sementes. Ele é só como se fosse só a casca. Ele se assemelha, é uma erva daninha, né? Conhecida. E a gente vai observar a diferença do trigo para o joio, porque um traz toda uma produção, né? Ele vem enriquecer o pasto, enquanto o joio não. O joio não tem nenhuma utilidade. Exatamente. Além de fazer mal, né? Porque nele é como se fosse um fungo, um cogumelo, e esse fungo ou cogumelo faz com que quem se alimenta do joio sinta náuseas, vômito, tontura, pode até desmaiar, enfim. Mas a gente vai começar pela parábola, Fran. Vamos começar pela parábola. A parábola, assim, isso, se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. E ainda tem uma esticadinha quando Jesus vai explicar a parábola aos discípulos, porque foi uma parábola tão complexa para eles, embora fossem aqueles mais próximos, com a mente mais aprimorada para receber a mensagem do Cristo, mas mesmo assim eles precisaram da explicação para compreendê-la. Mas vamos começar com Mateus 13, 24, 30. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, já que esta é a segunda parábola do rol que foi dito por Jesus nesse momento. A primeira é a parábola do semeador, e essa vai ficar guardada aqui na nossa manga. E hoje a gente vai se deter com a parábola do trigo e do joio. Então diz assim: propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. E assim, a gente finaliza com a leitura da parábola. Fala, Fran. É bem interessante a gente se imaginar, né? Porque quando Jesus vai narrar essa parábola, ele estava sentado à beira do lago de Genezaré, né? Tentando passar a mensagem, e ele se depara com uma multidão, muita gente de pé, né, tentando ouvir, e eu fico me perguntando, quando nós estávamos também, né, Isabel, nessa época, ouvindo, eu espero, né, ter tentado ouvir de alguma forma, ou talvez a gente nem tenha conhecimento sobre isso, mas tentar ouvir Jesus falar para a multidão, deve ser, assim, maravilhoso, escutar o mestre à beira-mar e os ensinamentos, né? A sorte da gente ter a presença do Cristo. E ele sentado no barco, porque o que ele coloca ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte, que entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia para ouvi-lo. E aí ele inicia a parábola, né, Isabel? Para a gente sentir que não é por acaso, que tudo foi muito bem planejado. Ele é um educador. O Cristo é um educador. Ele é um mestre realmente nos ensinos, porque era necessário ainda, para que as pessoas pudessem compreender, ele falar por parábolas. As pessoas não tinham condição de ouvir, porque elas ainda não tinham percepção. Então, ele utilizava coisas do cotidiano.
né? A gente vê que as parábolas dele é a rede, é a pesca, são coisas simples que eram utilizadas na época para dar sentido àquilo que as pessoas ali estavam vivendo. Mas pode continuar, Bel. Não, eu estava me lembrando justamente do que a gente leu ontem no Caminho, Verdade e Vida, na live, que falava desse tempo de confiança, em que, nesses momentos que Jesus entra no barco, e o que seria esse barco, senão, simbolicamente, a nossa reencarnação. É o momento em que nos encontramos e que nós podemos explicar a live, né, Liz? Todo dia, gente, quem está nos ouvindo, quem quiser acompanhar, a gente, às 21h30, grava uma live, faz ao vivo, né? No Instagram do Centro Espírita Lar dos Humildes. Aí a gente está lendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Todo dia a gente lê uma mensagem e a gente brevemente explica. Né? É para a gente dormir bem, né? Isso, é de 5 a 10 minutos. Pronto. Então, assim, voltando, dar uma voltada aqui nesse tempo de confiança. Então, tudo isso fala das mudanças que ocorrem de tempos em tempos. E é exatamente o que está nos falando a parábola do trigo e do joio. Esses momentos de transformação, esses momentos em que a gente está ali com Cristo, nesse barco, e é a ideia de ter fé. O tempo de fé de cada um vai diferir, o tempo que vai chegar em você acreditar na presença do Cristo. Então, você está ali e enxergar que naquele barco que você encontra, naquela encarnação, o Cristo está do seu lado. E ele está te explicando através de quê? Através das várias oportunidades. Das várias oportunidades. Não, Fran, começa aí a falar, pode falar. A gente vai verificar que quem seria o semeador, né? Porque ele vai falar que foi plantado o trigo, né? Inicia-se com isso. Então, o semeador seria o Jesus. O solo somos todos nós que estamos, uns recebem do jeito, outros recebem de outro. A semente seriam os ensinamentos. Então, o trigo seria aquele, né, que é jogado para ser plantado, seriam os ensinamentos daquilo que a gente que vai absorver. Então, nós ora estamos, como a Isabel bem frisou no início, que é a luz, ela vai e passa como um prisma, que eu adorei ver essa analogia e vou utilizar, viu, Isabel? Copiando, né? Para que a gente veja que para cada um nós também podemos ser semeadores. A partir do momento que você divulga o evangelho, que você se torna um cristão, né? Seja qual religião você professe, mas se você tem aquilo no coração e você se põe a semear como semeador, porque na parábola é o Cristo, mas nós também podemos ser semeadores. O solo também somos nós, mas nós também podemos tornar o solo de outras pessoas pronto para o plantio. Através de quê? Através da semente, que são os ensinamentos. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, quando ele fala do joio e do trigo, quem é quem, como a gente já falou, a diferença entre o trigo e o joio, né? Que o trigo seria a boa semente, ela que representa o bem, a verdade, o amor. E o joio seria a erva daninha, como a gente falou anteriormente, que representa a ação contrária ao bem, a mentira, a indiferença. Porque você passar por um irmão que está na calçada, que passa fome, que passa frio, e você ser indiferente, isso aí lhe torna o quê? Um joio e não um trigo. A gente não posso ajudar no momento? Faz uma prece. O que acontece com a maioria das pessoas quando acontece algum acidente e alguém vem a óbito? As pessoas vão para cima para olhar. O que deveríamos fazer como cristãos? Fazer uma prece. Não sermos urubus, mas tentarmos fazer a diferença. A diferença, ela vem do coração. É a gente semear dentro dos lares e fora e em qualquer lugar que nós estejamos. E essas explicações que a Fran está falando, gente, o próprio Cristo deu aos seus discípulos.
próprio Cristo, quando foi lhe perguntado, porque os discípulos ficaram confusos, mestre, por favor, nos ajude aí para a gente entender esta parábola. E a eles é dado a oportunidade dessa explicação. Não foi a multidão, porque a multidão não estava preparada. A gente tem que ver que é um estado evolutivo. A multidão alguns se tornaram discípulos e alguns poucos se tornaram os apóstolos. Então, há esse caminhar. Então, quando Jesus fala para eles, como a Fran bem falou, o semeador é o filho do homem. O filho do homem é aquele que já está a um passo do homem. Está mais evoluído do que o homem. Que até a Fran colocou o próprio Jesus. O campo, e Jesus fala, é o mundo. São as oportunidades que vêm para a gente, as dificuldades que vêm para a gente, porque a gente só quer, tudo quando está ali os obstáculos, a gente quer se livrar, né? A gente livrai-nos do mal. Mas e por que vem o mal se não é necessário? É necessário. Então a gente vai passar. Pode falar, Fran. E o mal a gente tem que ver, olha aí, vamos usar a filosofia agora. O Sim. mal é o desconhecer do bem. Ah, Fran, existe mal? Não. Isso. A partir do momento que você desconhece o que é bom, você passa, aí a nossa gramática ela é pobre para isso. Então, a ausência de claro a escuro, e aí vai. Então, Isso. a ausência do bem gera o mal, né? Que a gente toma como prática. E a ausência de luz, a sombra, né? Assim, já disse Albert Einstein. E aí diz assim, o trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Por quê? Porque o inimigo veio. Quem é o inimigo? São as pessoas que, de uma forma ou de outra, nos invejam, são as que nos prejudicam. Pode ser débitos de outra encarnação ou dessa. Pessoas que a gente convive no dia a dia, que são da família, que a gente não se dá bem, que a gente se chama de inimigo, mas eu acho que inimigo é uma palavra muito pesada. A gente diria que são pessoas que a gente ainda... Fran. A gente pode utilizar o termo opositor. Ou então são pessoas que a gente ainda não adversários. consegue a amar, né? E aí ele disse que o inimigo veio e no momento da noite pegou... Tinha sido semeado o trigo. E o inimigo veio à noite e jogou o joio pelo meio do trigo. Com o intuito de quê? De que fosse tirado tudo dele. Porque você iria perder. Só que ele age com sabedoria. Então é necessário nós, encarnados, estarmos no meio do joio e do trigo. Fran, o que é isso? Quer dizer que eu sou joio e você é trigo? Ou você é trigo e eu sou joio e aí vai? Nós precisamos conviver nesse planeta Terra com espíritos bons e ainda muitos que ainda não compreenderam o que é o bem. Para aí, quando o joio está dentro da gente. Aí complica tudo, Bebel. Porque a gente tem que aprender a amar, né? Até mesmo as coisas que nos causam dissabores. Então, nas dificuldades que nós temos do dia a dia, a nós mesmos, eu diria o seguinte, quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Porque nós temos a sombra e a luz dentro de cada um de nós. E ora, a gente está brilhando e resplandecendo aqueles que nos cercam. E ora, nós estamos escuros na escuridão, nos momentos de dificuldade, só que nós temos que acender a candeia, a lamparina, a lanterna, o que for, para que a gente encontre a luz dentro de nós e possa fazer brilhar. Veja que quando Jesus fala vigiai e orai, ele está nos falando que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente adormece, quando a gente relaxa nas nossas tarefas, tarefa na casa espírita, tarefa na nossa comunidade, tarefa nos nossos trabalhos. Quando a gente relaxa, é o momento que a gente dorme, é à noite. E naquele momento, aí vem a preguiça de voltar para os estudos, aí vem a indiferença, como a Fran citou no início, né, Fran?
Esses são os nossos inimigos, né? Exatamente. Tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, e foi perguntado, quem são meus inimigos? E ele diz assim, minha ignorância, meus apegos e meus ódios. Aí estão meus inimigos. Né? É forte, mas ele mexe com a gente. Tudo que a gente se apega materialmente, os nossos ódios, as nossas raivas, aqueles momentos que a gente perde a cabeça, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses inimigos interiores para que a gente seja luz, né? E não escuridão. Tudo que se opõe para que a gente progrida, isso é inimigo. Tudo que faz com que a gente vacile na nossa fé, vacile no nosso trabalho, vacile com relação às nossas responsabilidades. A gente chega lá na espiritualidade, é tão fácil reencarnar, né? A gente promete tanta coisa, mas quando a gente está aqui nessa nau terrena, a gente esquece das promessas. Aí vem o inimigo ou o opositor e passa rasteira na gente. Por isso que todos nós temos que sermos vigilantes, aproveitar esse momento de festa julina lá no Lar dos Humildes e confraternizar para a gente estreitar os laços, para a gente renovar as nossas promessas, para a gente se apoiar e a gente seguir a nossa caminhada. Vem agosto aí, vamos retomar os nossos estudos, porque ninguém sabe quando é que vai ser feita a colheita, né, Fran? Esse momento de transição, a gente sabe que está ocorrendo, mas não é de uma hora para outra. Não é isso? Isso. É isso aí. E a gente pode até perguntar, e se o nosso inimigo não quer o nosso perdão, Isabel? Se eu tenho alguém, eu perdoo, eu quero a paz, e a pessoa que eu tenho dificuldade para amar, ela não quer. Eu assisti uma palestra do Divaldo. É uma boa pergunta, viu? Né? O Divaldo dizia o seguinte, se você quer fazer, se trabalhe, ore, pediu perdão, fez tudo, fez sua parte, e a outra pessoa não quer, então deixa de ser problema seu e passa a ser problema dela. Era um problema vosso, né, dos dois, e passa a ser só do outro. Porque nós temos que olhar, fazer a nossa parte, tentar apaziguar enquanto estamos aqui. Eu achei interessante quando tu falaste assim, é tão fácil reencarnar, eu não acho que isso é fácil, não. Não tá fácil não, né? Com 28... Não tá fácil, não. 21 bilhões aí ao redor tentando reencarnar, tá difícil mesmo. E com o Covid, hein, que tá aí assolando ainda. Exatamente. Eu acho que o umbral está esvaziado e nós estamos aqui tudo já polulando com tantos espíritos que aqui estão, que necessitam dessa oportunidade da encarnação. Agora, reencarnar é quando você diz assim, você vai nascer rico, ou com uma prova de beleza, ou com alguma coisa, eu acho mais difícil, que a maioria de nós fraqueja. Mas você nascer pobre, ou de uma cor que difere por causa da xenofobia, por causa do racismo, ainda muito aviltante na nossa sociedade, então complica a situação para você aprender a conviver. Então é necessário nós nos espelharmos nos ensinos do Cristo, quando ele aqui esteve a falar do joio e do trigo, e que necessariamente nós temos que aprender que é indiferente para ele, somos filhos do mesmo Criador, que não interessa o sexo, não interessa a raça, não interessa a religião, somos irmãos universais. Ora estamos nesse planeta, ora estamos em outros planetas, seja mais atrasado, seja mais evoluído, de acordo com cada um. Então, a sementeira está aí, foi feita, o trigo e o joio estão juntos, necessários para a nossa evolução moral. Exatamente. E você falando aí sobre as minorias, né, os grupos minoritários. Na época de Jesus, a gente sabe que a mulher viúva, ela era abandonada à mendicância. Então, quando Jesus estava na cruz, ele nos deu, até esse momento, ele nos deu exemplo
de amor ao próximo, de preocupação com o próximo, esquecendo-se de si mesmo. Ele pegou a sua mãe, Maria, e deu João como seu filho, simbolizando a humanidade inteira e não deixando a sua mãe desamparada. É uma mensagem tão linda, tão rica, né, Fran? Isso na cruz, né? Quando ele fala com João e diz, eis a tua mãe, né? Eis o teu filho, né? Isso. Justamente para que ele cuidasse, né, da sua mãezinha. É necessário a nossa compreensão. E aí ele vai mais à frente na nossa parábola de hoje, ele diz assim, deixai crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio. Por que arrancai primeiro o joio, gente? E atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no celeiro. Ele queria dizer que é necessário primeiro tirar aqueles que não têm condição de evoluir no nosso planeta, na nossa existência, no nosso... E são retirados aqueles que não querem, como em todo e qualquer planeta para evoluir, e deixam-se aqueles que querem alguma coisa. E esses que são tirados, ele usa o queimai-os, mas o queimai-os é no sentido de que eles perecerão dores grandes diante daquilo. Assim, você quer. Você quer evoluir? Eu não quero. Você quer passar de ano? Eu não quero. E aí você repete, e repete, e repete o ano, e chega um momento que você não tem mais escolhas. As suas escolhas são ceifadas, e você vai ter que ir para um outro planeta para evoluir. Já que você não quer crescer, então é necessário ser retirado para não atrapalhar o crescimento dos outros. E esse joio que é retirado são justamente aqueles que não querem evoluir. Exatamente. Tem uma mensagem tão legal do Emmanuel, está no livro Vinha de Luz. Você falou com relação ao fato de ser necessário convivermos uns com os outros nas diferenças que vão ao infinito, né? A mensagem, o título é Joio, Fran. Ela diz assim, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. A todo instante vem esses momentos para a gente. Agora a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Ele continua assim, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, mostrando mais uma vez que o nosso mensageiro sublime aguarda pacientemente por cada um de nós. Nenhuma ovelha ficará perdida nesse reino. Não é isso? Exatamente. Eu acho interessante que tu falaste agora, a gente tem que se aperceber, né, que o mundo da gente ele está cheio de enganos, né? De homens que ainda não compreenderam a situação, sejam eles nos domínios da ciência, da política, da religião, e eles ergueram criações, até que fala assim, chocantes para os espíritos menos avisados. É interessante a gente ter a compreensão de que tudo que nos cerca, né, que é necessário, está contido nessa parábola aí da evolução, que nós necessitamos compreender que aquele trigo guardado no celeiro, aquele que foi separado, que foi semeado, que foi... houve todo um cuidado, o que vai acontecer? Ele vai servir com um propósito muito maior. E aquele joio, ele foi queimado, porque ele não tinha condição de ficar junto com o trigo. Né? Nossa compreensão ainda é diminuta sobre essa parábola, porque ela tem vários significativos que nos remetem à reflexão, a tentar compreender. Então, é por isso que os apóstolos pediram uma segunda explicação ao mestre. Mestre, mas me explique o que é o sentido disso, né? Diferente do que Jesus falou lá quando ele está... Porque ele primeiro fala para os parábolas, fala o sermão do monte e faz os sermões proféticos, né? Nós sabemos disso. E lá nos sermões proféticos, quando ele está no jardim, agora eu não lembro o nome,
mas ele está no jardim antes da morte. Ele era uma quarta-feira, porque quarta-feira ele está na Betânia, na quinta-feira ele Jardim é das preso. Oliveiras. Na Jardim das Oliveiras, exatamente, na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, ele é preso, né? E de noite, para na sexta-feira, porque já vai para Páscoa, para ele já ir receber a condenação. Então, a gente vê que houve uma sequência linear. Ele precisou das parábolas, dos sermões proféticos, que eram necessários para a compreensão daqueles que estavam ali, para que ele conseguisse firmar a sua mensagem dentro das profecias, dentro daquilo que tinha, porque ele ia entrar realmente em Jerusalém, ele ia trazer uma mensagem e tinha que fixar. Então, eram necessárias parábolas, porque o povo não tinha internet, o povo não tinha rádio, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha. Então, ele tinha que passar de alguma forma. E que melhor forma desse educador passar do que por histórias, por parábolas. História, porque parábolas são histórias da vida real, que tem algum conteúdo de verdadeiro, de ensinamento, né, de reflexão. Então, é necessário trazer isso para que as pessoas pudessem compreender a parábola do joio e do trigo. Se bem que agora, hoje, a gente viu que era do trigo e do joio, porque o trigo foi plantado primeiro, depois é que o inimigo veio e plantou o joio. É interessante a gente ver, se a gente fosse entrar numa máquina do tempo e a gente voltar 2000 anos, até o Pastorino fala no livro Sabedoria do Evangelho, volume 6. Naquela época, por incrível que pareça, era bastante comum que algumas pessoas, vocês veem que o mal vem de muito tempo, né? Algumas pessoas, elas jogavam realmente essa erva daninha, esse joio, no trigaral do seu vizinho. E isso era tão comum à época que passou-se a ter no Código Penal de Roma a previsão, agora atropelei, foi tudo aqui no meu. Então, passou a ser previsto e ser punido quem o fizesse. Então, a gente percebe que Jesus utilizou, de fato, um acontecimento corriqueiro daquela época, que era possível acontecer. E ele nos trouxe algo verossímil e que a gente tem que começar a perceber onde é que está esse joio e quem é que está semeando, se é o vizinho ou se sou eu mesmo, né? E saber, Bel, que a gente tem que ter a certeza que se a gente plantou trigo, milho, feijão, a gente vai colher trigo, milho e feijão. Exato. Quem sabe o que planta não vai temer a colheita. E ainda tem mais. Nas personagens que se encontram na parábola, nós temos um personagem que é interessante, aparece no finalzinho, que são os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São aqueles espíritos puros, também chamados de anjos. São os espíritos bons, que já têm uma evolução moral acima de nós que estamos aqui no reino. E esses é que vão separar o joio do trigo. E o joio, ele vai ser junto, vejamos que são em molhos, né? Não é sozinho, não, é em molhos. Porque a ida, a gente fala muito transição planetária, mudança para um mundo de regeneração. Então, essa mudança não é um ou dois, não, são grupos, como veio os exilados de Capela, que a gente já estudou, né? Então, vieram os exilados de Capela, foram grupos, 4 grupos que a gente conhece de uma forma maior. Então, há grupos também que, se eles forem renitentes, não é isso, Fran? Esses também serão jogados, a gente fala assim, jogados no fogo, mas atados e jogados no fogo, quer dizer, vão sofrer nas reencarnações, a purgação das suas faltas e também se reajustar com o cosmos. A gente tem que se reajustar, né? Pode falar, Fran. Não, é isso aí, é o nosso tempo que acabou. Aí, Paloma, volta aí contigo, bruxinha.
Menino, a bruxa master, a líder do clã, aqui estou, não a líder, apenas a secretária adjunta. Então, gente, o papo tá muito bom, muito massa, mas precisamos chamar o nosso DJ querido que faz qualquer DJ das pistas de Ibiza chorar, porque já já a gente volta com o nosso intervalo. DJ JP, solta o som! A nação cuscuzeira precisa saber dessa boa. Adoro! Dia 9 de julho, teremos a nossa festa julina no Centro Espírita Lar dos Humildes. Não se esqueçam, por favor. Mais informações sobre ingresso. Bem louco! @Centro Espírita Lar dos Humildes. @Lar dos Humildes. Tá bom. Vocês irão entrar em contato para saber como fazer a retirada do ingresso. O quê? Não acredito. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, com bom forró pé de serra para você dançar como os dois periquitinhos apaixonados por seu crush, ou sua crush, enfim. Olha que legal! E comer um bom pratinho, um bom espetinho e dançar aquele bocalango-tango bem espiritual. E leva seu anjo guardião, seu obsessor, que tá todo mundo bem. Não! É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! Apoio Cultural. Web Rádio Fraterno. Sua rádio espírita na internet. Cafarnaum que eu vi ensinar, que eu vi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermões em dor. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida
daquele que é a vida, saudades de Jesus. Estamos de volta, galera. Eita, negócio bom, viu? Quem tiver com vossas cumbucas de cuscuz, com água já tudo já pronto, e peguem vossos cuscuz com um bom queijo, um bom tofu ou uma boa manteiga da terra, que hoje vai pegar fogo. Então, gente, já temos gente a postos aqui para fazer as perguntas. Alô, alô, Iraci, fala que as meninas te escutam. Olá, boa noite. Eu estava, assim, atenta ao que foi dito e eu tenho um comentário do Caibar Schutel. Agora eu falei certo. Né? No livro dele, Parábolas e Ensinos de Jesus, tem uma coisa bem interessante quando ele comenta essa parábola que ele coloca sobre os ensinamentos de Jesus. Ele diz que o homem, logo no início, ele tem a parábola, ele diz: o homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. Mais adiante, ele coloca a doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação, que a tornou esquecida, ignorada, incompreendida das gentes. Aí ele coloca: em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparentosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas misteriosos, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Esse joio, já agora de milênios, começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo. Nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, segundo diz a parábola. Quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar a necessário raciocínio às palavras redentoras. Aí ele diz que se fizesse confusão idêntica do joio e do trigo, após nascer, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos, que deveria apresentar o produto de sua palavra, os resultados das religiões sacerdotais, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolherem o trigo ao celeiro. E, por fim, que só é o que estamos fazendo a estes escritos elucidativos. Não tem, por fim, elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio malfazejo, reduzindo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor de Deus e fazendo prevalecer o espírito da fraternidade, único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Ele faz essa comparação com os ensinos, né? Que tem a palavra do Cristo e tem as pessoas que se arvoram de sacerdotes, isso aí não no sentido de uma determinada religião, mas pessoas que preconizam, que falam sobre o Cristo, que na realidade não é o trigo, mas é plantando o joio, as artificialidades. E o que é que vocês me dizem sobre isso?
Fala, Fran. Responde. Eu aqui analisando, porque isso aí dava uma palestra de mais 2 horas. Para a gente falar sobre os falsos profetas, né? Aqueles que vêm para semear e, ao invés de semear boa semente, eles acabam se perdendo pelo caminho, que são os verdadeiros inimigos deles mesmos e da humanidade, né? A partir do momento que eu prejudico a quem quer que seja, direta ou indiretamente, a um dos seus pequenos filhos, o Cristo, a Deus, tem que ser diferenciado, é a Deus que nós estamos fazendo. Então, eu vou ter que responder, com certeza, pelo meu egoísmo, pela minha insensatez em algumas tomadas de decisão, seja dentro, como eu falei, dentro da religião, dentro da política, dentro da ciência, dentro de qualquer meio que eu esteja, que eu permeie. Se eu for responsável pelo escândalo, ele é necessário? Muitas vezes o é, para saldar dívidas pretéritas. Mas se eu for responsável, eu tenho, por obrigação, colher os frutos amargos da minha semeadura. Então, é necessário a gente compreender que tudo que se faz, a quem quer que seja, como eu coloquei, você vai ter que responder. E se você, em nome da religião, você tende a querer prejudicar aos pequenos, aos grandes, a seja quem for, você tem que responder. Como eu coloquei, né? Seja em que meio, dentro de casa, em qualquer lugar que você esteja, você vai ter que responder. Ah, Fran, morreu, acabou? Claro que não. Nós temos aí a prova cabal de que nós temos inúmeras, se Deus é bom, se Deus é justo e é perfeito, nós temos que compreender que existem outras vidas, sim. Porque ora estou pobre, ora estou rico, ora estou com dificuldade, ora estou negro, branco, índio, asiático, seja o que for, em raça, ora eu sou mulher, ora eu sou criança, ora eu sou homem. Então, essa diversidade é que nos torna, naquela encarnação, a pessoa que somos. Naquela encarnação, eu serei aquele ser que necessita de amparo e auxílio. E se eu prejudico alguém, eu vou ter que responder. A quem quer responder assim. A Elícia respondeu, não respondeu, Iraci? Respondeu. Beleza. A Elícia, mesmo a Fran tendo contemplado a sua questão, coloca para a gente, para quem nos ouve, compreender aí onde foi pleiteado. Boa noite a todos, é sempre muito bom ouvir vocês juntas, então é maravilhoso. E eu acho assim, sempre quando a gente pensa sobre os ensinos de Jesus, né, nunca é demais a gente lembrar dos princípios do Espiritismo, porque a maioria de nós vem de outros segmentos, né, outras segmentações, outras correntes, e existem alguns conceitos que eles acabam se agregando e viram verdades absolutas. De certa forma, vocês já responderam. Mas logo no final, né, quando tem a explicação dessa parábola, ainda no capítulo 13, né, ele fala sobre o fogo e sobre o pranto e o ranger de dentes, né, direcionado aí para aqueles que permanecem, ou vamos dizer assim, para o joio, aqueles que permanecem no caminho do mal. Então, a minha pergunta era nesse sentido, que vocês pudessem explicar, assim, como que a gente pode fazer uma leitura desse trecho, fazendo análise à luz do pensamento espírita, apesar que vocês já explanaram, e também a questão do inimigo, né? Porque para nós tem uma ótica, né? Para os nossos irmãos de outras correntes tem uma personificação muito forte, né? Assim, eu não sei se eu entendi a questão, mas a gente tem que compreender que, como a Fran bem colocou, tudo que a gente faz vai vir a consequência, né? É lei de causa e efeito, algumas pessoas utilizam o termo ação e reação, que na verdade é um termo da física, mas a gente tem que compreender que se nós plantamos limões, a gente não vai colher morango, a gente vai colher limão. E aí,
Quando fala do ranger de dentes e do pranto, são as consequências das ações que a gente semeou. Quando fala do sacerdócio, que eu entendi da forma como a Iraci colocou, nós que vestimos a túnica da religião, nós temos uma responsabilidade muito grande por todos aqueles que a gente está levando a palavra do Cristo. E se a gente distorce para nosso benefício, a nossa responsabilidade é muito maior. E aí, na hora da ceifa, que é o E1, o momento de mudança, de transformação, que ele acontece, embora Cristo seja paciente conosco, mas chega um momento em que tem que ter a colheita. E aí, na colheita, gente, é o pranto e ranger de dentes para quem não soube plantar corretamente. Não é isso? É isso aí. Eu sei que está acabando, Paloma, mas eu lembrei do livro Alvorada Cristã, na história do escravo, né? Que ele era um feitor de escravos e que ele tinha prazer em bater nos negros. Acho que eu já contei essa história aqui, né? Já devo ter contado. E ele vai e reencarna, ele passa alguns anos e ele reencarna no Brasil, no Rio de Janeiro, numa favela que vai trabalhar, e ele começa a trabalhar distribuindo cesta básica, fazendo campanha, ele monta toda uma estrutura para ajudar os mais necessitados. E ele era, pelo fato dele ter incorrido em bater nos negros, ele ia perder o braço. Ficou planejado que naquela encarnação ele iria perder o braço. E ele não perde o braço, ele perde um dedo da mão direita, dedo mindinho. Mas por quê? Porque ele tinha que passar por isso? Tinha. Foi necessário, ele tinha que passar? Tinha. Mas ele diminuiu a dívida dele, porque o bem que se faz, aquilo que a gente planta de bom, gente, ele tem repercussão. Quando a gente está bem, a gente se olha no espelho, a gente se acha bonito, a vida parece que tem cor. Quando a gente está apaixonado, a gente se acha belo, maravilhoso, tudo anda. Da mesma forma que quando a gente está ruim, aí vem coisas que irão testar a nossa paciência. Então, a gente tem que estar preparado para tentar sempre estar bem, para que o amor, para que a concórdia, para que o bem-estar em cada um de nós perdure. Não é isso, Paloma? Excelentes colocações, meninas. Gente, infelizmente, nosso cuscuz chega ao fim, mas não fiquem tristes que próxima quinta terá mais. E, para finalizar nossa noite de hoje com grandes ensinamentos sobre esta parábola tão importante, vocês pensavam que Jesus edificava por meio de parábolas com a fofoca contada pela metade? Nada disso, hein? Era tudo conforme o entendimento. E a gente lê hoje a parábola e fica sem entender. Mas o entendimento na época era diferente. E hoje, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, ouvintes, que estão aqui conosco desde o começo. E também a Fran, a Isabel, por comparecer. E também aos nossos bastidores, aqui está a Elis, a Iraci, o nosso DJ JP. Então, gente, bora finalizar com a prece final. E aquela prece potente, eu gostaria de chamar a minha bruxa master querida, minha mamãe de outras encarnações, Françoise Marie. Amor. É amor demais, é amor demais. Vamos nós fazer a nossa prece. Vamos acalmar os nossos corações nessa quinta-feira, dia 7 de julho. Que possamos, Senhor, agradecer todos os dias pelas benesses que recebemos em nossa caminhada. Fazei, Pai, que possamos fazer a nossa parte, que nos momentos de dificuldade, dor, que a gente possa ser acolhido pelos bons espíritos, pelo nosso anjo guardião, que olha por cada um de nós. Abençoa a nossa família, abençoa aqueles que estão necessitando nos hospitais, nas ruas, nas prisões, nos manicômios, nos asilos de velhinhos, nos orfanatos.
somos todos filhos de um mesmo Pai. Que saibamos aproveitar a oportuna chance de conhecimento que temos nessa encarnação, para sermos melhores, para sermos trabalhadores do Cristo, semeadores da Boa Nova, que possamos evangelizar como Cristo falava, por parábolas, e que dentro de nós essa semente seja plantada, a semente do bem, do bem-estar, do bem-querer, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, de todos os momentos da nossa encarnação, sabermos que não estamos sozinhos, que existe uma força motriz que nos move, que nos impulsiona para evoluir. Que nascemos aqui nesse planeta, Mãe, Terra, não por acaso, que estamos aqui a passeio, porque o nosso mundo é o espiritual. E agradecer, Senhor, por tantas dádivas recebidas e pelo carinho que o Cristo teve para conosco em elucidar, em colocar essas parábolas para da nossa compreensão, ensinamento e reforma íntima de cada um de nós. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Galera, como eu falei, gratidão a todos e a todas que estão aqui conosco desde sempre. E não esqueçam, todos os dias, às 21h30, no Instagram, @lardosHumildes, teremos a leitura da mensagem do Caminho, Verdade e Vida. Para quem quer dormir com aquela paz interior e dizer, que dia maravilhoso, porque eu vi a mensagem. E também não se esqueçam, a prece é fundamental para a gente não parar aqueles rolês aleatórios, viu, Alexandre, da novela A Viagem. Fiquem com Deus. Tchauzinho, tchauzinho.